Olá, pessoal da turma de gestão financeira. Eu sou a professora Regiane Oliveira. A gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação de empresa. Hoje o assunto é introdutório e vamos falar também de algumas ferramentas utilizadas para avaliar a empresa. A avaliação de empresa ela é essencial para decisões estratégicas como fusões, aquisições e novos investimentos. Ajuda a entender o desempenho financeiro e a geração de valor, permitindo captar recursos novos e identificar oportunidades de melhorias no futuro. É de suma relevância saber avaliar uma empresa no ambiente corporativo, assim também como a gente avalia quando vai comprar um carro, a gente faz pesquisa, a gente verifica se vale a pena, assim também é para as empresas. Vale as mesmas técnicas, as mesmas preocupações. Um exemplo, uma empresa adquirindo outra empresa. Ela vai usar a avaliação de empresas para verificar se o preço oferecido é justo, considerando lucros futuros e possíveis riscos. Já que eu falei de possíveis riscos, é de suma importância a gente entender e tentar conhecer um pouquinho da carga tributária e o que isso vai impactar nos negócios. Avaliar uma empresa é um assunto muito interessante, muito importante, avaliar a carga tributária. Então, a carga tributária ela pode influenciar diretamente nos custos empresariais. Isso pode afetar o lucro, e aí é a nossa grande preocupação. É crucial entender como que os impostos afetam cada tipo de negócio e como que a gente pode otimizar a estrutura tributária. Assim como planejar uma viagem, é importante conhecer os custos e rotas. O mesmo vale para gerenciar um negócio com foco nos impostos. Aqui cabe falar um pouquinho sobre gestão tributária. Quando a gente fala de gestão tributária, a gente precisa ter em mente três aspectos muito úteis para as empresas. Primeiro, a capacidade de evitar multas e sanções por erros. Segundo, auxiliar na busca por maneiras de economizar no pagamento de tributos. Terceiro, a organização dos processos de transmissão de dados aos órgãos fiscalizadores. Tem que ficar muito atento a isso porque tem datas, tem prazos. Em resumo, uma boa gestão tributária contribui para que a empresa não sofra sanções e multas. Um exemplo bem prático da gente falar um pouquinho sobre essa questão de tributos é se você pensar em abrir uma loja de roupa, a gente precisa parar para calcular não só os custos da mercadoria, mas também os impostos que incidem sobre ela, para garantir futuramente, claro, um lucro. E aí a gente tem uma ideia se essa mercadoria vai nos dar um lucro e dentro de que prazo. É muito bom falar de lucro, né? Então a gente precisa se preocupar também com a TIR, que é uma taxa interna de retorno. A TIR, ela vai medir a viabilidade de um investimento, calcula o retorno esperado em relação ao que foi investido, considerando o valor presente líquido, que é a VPL, e a taxa mínima de atratividade. Compare a TIR com o rendimento na caderneta de poupança. Se o investimento oferece uma TIR mais alta que o rendimento da poupança, com certeza ele é mais vantajoso. Então, a gente precisa se ter uma ideia de que é melhor reduzir custos operacionais. Por exemplo, uma empresa de tecnologia quer reduzir os custos operacionais e a TIR for 15%. Isso significa que o retorno sobre o investimento é de 15% ao ano. De uma forma bem sucinta, sem se aprofundar muito, a gente viu o que a TIR vai nos mostrar. E aí agora a gente também pode ver sobre o payback simples. O payback simples indica o tempo necessário para recuperar o valor investido. É útil determinar a viabilidade do investimento num cenário rápido e de evolução de mercado. Assim, quando a gente quer fazer um investimento num curso, a gente também quer saber quanto tempo vai levar para pagar esse investimento. As empresas fazem a mesma coisa quando ela quer investir. Um exemplo, uma empresa investindo numa nova linha de produção que custa R$ 100.000. Se o retorno anual for de 25 mil, isso significa que o payback simples será de 4 anos. Deu para entender que o payback simples indica o tempo necessário para recuperar um valor investido. Já o payback descontado vai considerar o valor do dinheiro no tempo e vai ajustar o retorno para refletir a inflação ou o custo de oportunidade.
Ele é mais preciso que o payback simples, porém exige mais cálculos. Vamos fazer aqui uma comparação. Tá? Vamos comparar o payback descontado com uma poupança. O valor de 100 mil hoje não será 100 mil daqui a 5 anos. O que a gente faz hoje com 100 mil, a gente não vai fazer daqui a 5 anos devido à inflação. Uma empresa um exemplo muito simples é se você tiver 50 mil para investir numa campanha de marketing da sua empresa, com payback simples, o retorno pode ser em torno de 3 anos. Mas no payback descontado, o tempo pode ser maior, porque o valor do dinheiro diminui ao longo do tempo. Então, a gente já dá para perceber aí uma diferença bem berrante sobre o payback simples e o payback descontado. Bom, pessoal, até aqui a gente viu algumas coisas de uma forma bem sucinta. O ideal é que vocês se dediquem e aprofundem os estudos de vocês com relação a esses temas. Vimos aqui alguns métodos de avaliar a empresa, que é importante pensar em como esses conhecimentos podem ser úteis na nossa carreira. E se você estiver trabalhando numa área como gestão financeira, auditoria ou até mesmo pensando em empreender, saber avaliar o valor de uma empresa será essencial para a tomada de decisões mais seguras e estratégicas. Imagine que no futuro você precise analisar a viabilidade de um investimento ou negociar uma fusão. Saber calcular a TIR ou usar o payback pode ser um diferencial para que as suas recomendações sejam baseadas em dados sólidos. Além disso, esses métodos são ferramentas poderosas para otimizar resultados e aumentar a lucratividade de um negócio. Se vocês sonham em abrir sua própria empresa ou gerenciar projetos, dominar essas técnicas vai te dar confiança e habilidade para tomar decisões fundamentadas. A chave aqui é muito simples, porque a ideia é de fazer perguntas. Como que esse investimento é realmente viável? Ou o que eu posso fazer para reduzir os custos tributários e aumentar a competitividade da empresa? Leiam os conteúdos preparados por nossa equipe do NEAD, assistam os vídeos propostos, entrem em contato com o nosso time de professores, estamos aqui para ajudá-los, sempre no que for possível. Convido vocês a refletirem sobre essas questões e pensarem em como que essas técnicas faladas aqui hoje podem ser aplicadas nos desafios que vocês enfrentarão nas suas futuras carreiras ou no trabalho atual. Até a próxima, fiquem com Deus.